Mas tem um alerta, não é qualquer recurso. É o recurso mais escasso e mais caro que existe. Pelo menos sob a perspectiva de quem está vendendo. Porque a pessoa que está vendendo o seu tempo, que está entregando o seu tempo para a organização, é a coisa mais importante que ela tem. É a vida dela. Então, é o recurso que o líder deve lidar e olhar com maior atenção. Porque nós estamos falando de gente. Nós estamos falando de tempo de vida das pessoas à disposição de um líder. Olá, bem-vindos ao Na Trincheira, esse espaço onde a gente conversa sobre assuntos de liderança. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto bastante falado, bastante conhecido, que é gestão do tempo, mas provavelmente a gente vai falar numa perspectiva que talvez você não ouviu ainda. Wilson, nós vamos conversar sobre gestão do tempo e eu queria que você começasse definindo essa palavrinha, tempo. O que é tempo? Legal, Rafa. Tempo, no contexto de gestão do tempo, é o que a gente chama de algo disponível para a gente, né? Em geral, tem a ver com pessoas. Então, tem a ver com disponibilidade de pessoas. Então, de uma forma bem simples, tempo é vida, porque tem a ver com o nascimento e morte de alguém, né? E por que tempo é vida? Porque quando um líder tem à sua disposição tempo, seja o seu ou de outras pessoas, é um pedaço desse tempo de vida que foi colocado à disposição do líder. Na verdade, sob a perspectiva da empresa, a empresa ela foi no mercado, né? Comprou um lote de vida de outras pessoas, né? Então a pessoa ela tem 80 anos de vida e ela foi lá e comprou 8,33, 8 horas diárias, né? De um mês, por exemplo, né? De 10 pessoas. E pegou esse lote de vida e colocou à disposição de um líder para ele fazer a gestão do tempo ou da vida dessas pessoas durante aquele montante de horas que foi adquirida a um preço que as pessoas aceitaram vender para uma organização. Então, sob uma perspectiva de recurso, né, nós estamos falando de um recurso. Assim como para fazer um móvel, a empresa vai lá e adquire madeira para fazer o móvel. Então, como qualquer recurso, precisa ser otimizado. Mas tem um alerta, não é qualquer recurso. É o recurso mais escasso e mais caro que existe. Pelo menos sob a perspectiva de quem está vendendo. Porque a pessoa que está vendendo o seu tempo, que está entregando o seu tempo para a organização, é a coisa mais importante que ela tem. É a vida dela. Então, é o recurso que o líder deve lidar e olhar com maior atenção. Porque nós estamos falando de gente. Nós estamos falando de tempo de vida das pessoas à disposição de um líder. Essa é uma forma diferente da gente falar sobre gestão do tempo, né? Geralmente nos treinamentos, o que é bastante popular quando fala sobre gestão do tempo, é matriz, né, do que é prioridade, o que é urgente, etc., ferramentas, né, como que eu faço essa gestão. O que você está trazendo aqui é uma coisa assim até um pouco assustadora, né? A pessoa ela está vendendo a vida dela para uma organização e o líder dessa pessoa é responsável por administrar esse tempo dessa pessoa, que na verdade ele está administrando a vida da pessoa, né? A coisa mais preciosa que ela tem, Que ela né? tem. Se ela vai viver 80 anos, uma hora dela para o trabalho é uma hora dos 80 anos, Que ela vai porque viver. é um tempo limitado, né?
Exato. Você não acha que é muita responsabilidade para um líder, não? Eu acho que é uma baita responsabilidade de um líder, porque tem uma responsabilidade adicional ainda. Porque ele vai ter que fazer uso desse tempo, dessa matéria-prima, para fazer algo para uma outra vida ainda, que é o cliente, é a outra pessoa. Então, a quantidade de pessoas que vão ser impactadas, ou quanto vai custar para essa outra pessoa aquele determinado impacto, depende de como essa pessoa fez a gestão, obviamente, desse recurso tão precioso. Eu diria que a maior responsabilidade de um líder é justamente a gestão do tempo dessas pessoas. Quando a gente usa muitas vezes a gestão das pessoas, liderar pessoas, vem uma frase tão bonita, um negócio que parece ser tão legal, né? E a gente perde a consciência de realmente do que nós estamos falando. Nós estamos falando de vida, né? Quando a gente fala de desenvolver pessoas, né? Para as pessoas conseguirem entregar mais de forma mais simples, é uma forma de otimizar o tempo daquela pessoa para que aquilo gere mais impacto na vida das outras pessoas ainda com o uso daquele recurso, tá certo? E também para que esse recurso fique ainda mais valoroso. Inclusive, a carreira cresce, né? A pessoa profissionalmente se desenvolve e ela começa, inclusive, a vender mais caro esse recurso dela, que é tempo de vida. Né? É onde a prosperidade, na verdade, acontece. Mas para que essa prosperidade aconteça, efetivamente, o líder tem que fazer uma boa gestão disso. Poxa vida, hein? Ô Wilson, o que que você acha? Como seria, né, o mundo, ou como seria a empresa, se cada pessoa fosse fazer o trabalho lembrando disso, né? Eu estou aqui vendendo da minha vida aqui, né? Legal, eu acho que primeiro tem a ver com o próprio profissional. Eu, a escolha de onde ele trabalha. É por essa causa que eu quero vender um terço da minha vida por um determinado período, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. De 24 horas, 8 horas, 8 um horas, terço. um terço. É por essa causa, é por essa empresa. Para quem está contratando, a mesma coisa. A hora que você está contratando, você tem que ter consciência de que você está contratando vida, um tempo de vida dessa pessoa. Muda o tamanho da responsabilidade e da consciência. Parece que sai uma lente e entra outra. Talvez a lente da verdade, porque essa é a verdade. Porque nós estamos diante de algo que é finito, valiosíssimo, valiosíssimo e precioso. E será que a gente está tendo cuidado em cada ação nossa com relação ao que de fato isso é? A gente tem jargões no mercado que fala assim, não, as pessoas é o nosso maior ativo, né? Uma frase tão linda e tão fácil de falar, não é? Mas será que essa frase representa esse nível de consciência, de realmente esse é o meu maior ativo, a coisa mais preciosa que eu tenho? E já que a coisa mais preciosa que foi colocada, um time, uma equipe, na mão de um líder, uma determinada quantidade, se você lidera 10 pessoas, são 10 pessoas que a empresa foi lá, trouxe um tempo da vida delas e colocou na tua mão e fala assim, administra. Administra. Como você, líder, tem administrado esse bem, esse ativo? E é um bem e um ativo que está à disposição dele na condição de liderados, né? Que ele tem a Sim, responsabilidade sim, sobre essa vida que está sendo comprada, sim. mas ele próprio está vendendo a vida dele, né? Também, ele próprio está vendendo a vida dele. Faz parte do pacote. Faz parte do Faz parte do pacote. pacote comprado. Vamos dizer assim, e ele também fez essa venda. E isso muda muito o ambiente, porque vamos olhar sob a perspectiva de quem está entregando o trabalho. Eu vendi 8 horas de hoje. Mas eu dei umas matadas de tempo lá, dei uma enroladinha aqui, acessei a internet, fiz um joguinho aqui, fiz o joguinho do tigrinho,
Dei uma matada de tempo aqui, matei 1 hora, 2 horas. 1 hora e meia, 2 horas, não importa. Eu me comprometi a entregar 8, vendi, combinei com você, vou te entregar 8. E entreguei 6, ou 7, ou 7,5. Eu entreguei o que eu me comprometi ou não? Aí nós já estamos falando de algo que tem a ver com caráter. Eu cumpri com aquilo com você, porque no final do mês vai ter o cheque de pagamento por aquele tempo. Uhum. Né? Então, eu estou entregando aquilo que eu me comprometi, porque é adquirido horas úteis, né? Horas de trabalho, né? Tempo de dedicação. É tempo útil, tempo a favor da empresa. Ou durante esse tempo eu estava fazendo outras coisas. Quem está em home office, então, que tem que pensar muito sobre isso. Isso é uma questão de caráter. Questão de caráter é como a pessoa usa o tempo que está Que vendido está já. vendido. Já foi comprado. E isso muda um pouco também, né? Como eu dizia antes, quando a gente fala sobre gestão do tempo, é muito comum a gente falar das ferramentas, do urgente, do, do importante, né? Das Sem dúvida, matrizes, sem etc. dúvida. Agora, pensar em gestão de tempo como eu vendi essas horas e eu preciso honrar o compromisso que eu fiz de entregar essa quantidade de horas, né? Sim. Acho que é uma outra perspectiva de como eu preciso fazer o meu trabalho, Por né? enquanto, a gente, todos os treinamentos de gestão do tempo, ou ferramentas de gestão do tempo, parte da perspectiva de que esse tempo está sendo 100% entregue. O que nós estamos discutindo aqui é, de fato, o que está sendo entregue, qual é o tempo útil para produzir. Essa é a primeira gestão que o líder tem que fazer, ele tem que olhar. Do total do tempo disponível, o que realmente está sendo tempo útil? Uhum, À disposição da missão, do objetivo, uhum. ok? Então, tanto sob a perspectiva de quem entrega, tem essa questão que eu estou falando de honra, de caráter, mas da perspectiva do líder. O líder sabe que o cara não entrega às 8, só entrega às 6. Mas é um bom cara, ele é produtivo. Mas atrasa, ou não participa, ou tem outras atividades em paralelo, ou distrações. E o líder sabe. E das 8 horas que foi comprada, colocada à disposição do líder, o líder usa 7 ou 6, como a gente está pegando o mesmo exemplo da mesma pessoa. Se tem alguém que recebe a mercadoria numa empresa, está chegando uma nota fiscal com 10 itens, ou com 8 itens, e só chegou 6. E a pessoa que está recepcionando a mercadoria fala assim, tá tudo certo, pode pagar. Que profissional que é esse que está recebendo? Qual que é o nome disso? A pessoa que é cúmplice de fraude. Uma displicência. Ou uma displicência. Ele não conferiu e simplesmente deu cheque, não está acompanhando. Não foi fiel ao que ele deveria Não fazer. foi fiel àquilo que foi confiado a ele. Não foi fiel àquilo que foi confiado a ele. Obviamente a gente está colocando aqui a força necessária para trazer a consciência para o tema. Eu não quero aqui absolutamente tirar a consciência de que são pessoas. O que eu quero é reforçar a consciência de que são pessoas. E de justamente que é o recurso mais precioso que a gente tem que está à disposição do líder. Eu quero trazer a consciência de que sim, o seu tempo, colaborador que vai estar numa equipe, é o seu ativo mais precioso. Então, se você mata tempo, você mata vida. Você mata a sua vida. Ô Wilson, você falou assim, se todo, a minha pergunta, né? Como é que seria
o ambiente de trabalho, né, das empresas de forma geral, se todas as pessoas tivessem essa consciência, poxa, eu estou vendendo a minha vida aqui, né? E eu falei assim, como seria? Você falou assim, bom, o primeiro ponto que eu acho é que a pessoa escolheria melhor para onde é que ela vai vender, né? Achei bem bacana isso daí, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, né? É, o que que você acha que seriam critérios, né, para que uma pessoa escolhesse vender para uma empresa ou para vender para outra? Quais seriam assim os fatores determinantes na sua forma de entender? Para mim, o ponto principal é, eu acredito no propósito nessa empresa, é isso que eu quero ajudar a construir, é isso que eu quero estar fazendo. Então é essa fidelidade com um propósito maior e com o propósito do seu dom. Né? No caso da minha fé, é o dom que Deus deu para essa pessoa, o talento que essa pessoa tem. Então ser fiel ao seu talento, e esse talento está sendo usado para um propósito. E que você curte esse propósito, faz sentido na sua vida se dedicar a esse propósito, faz sentido eu acordar cedo e me dedicar a isso. E aqui, para aqueles que acham que eu estou falando que tem que gostar do trabalho, tem nada a ver com gostar. Tem a ver com fazer sentido. Uhum. Gostando ou não, é o meu talento, é o que eu sei fazer, faço muito bem. E vou lá e faço isso. Visando o resultado do que está gerando O isso na resultado vida do na outro. vida do outro. Mesmo que seja difícil para fazer Mesmo que seja isso, difícil para eu fazer. mas eu encontro prazer quando eu vejo o resultado do meu trabalho. O resultado atingido. Então eu me satisfaço quando eu vejo o resultado, porque eu sei que eu sou bom naquilo e ajudo aquilo a ser construído, e quando eu vejo aquilo feito, faz muito sentido para a minha vida. Aquilo que foi entregue efetivamente lá na ponta, porque nós estamos numa missão, estamos ajudando a construir antes. Algo. Eu acho uma falta de noção muito grande, né? A pessoa vender um terço da vida durante um determinado período sem um propósito. Ao mesmo tempo, eu acho que quem contrata tem que ganhar consciência de que cada vez mais menos pessoas estão dispostas a vender um terço da sua vida por dinheiro. Então, as organizações que trabalham sem propósito, sem ter um objetivo, sem ter algo claro no que as pessoas estão contribuindo, vão ter cada vez mais dificuldade. Porque só o dinheiro pelo dinheiro não vai fazer sentido. Ou então vai ter que ser muito dinheiro. E aí cada vez mais. E cada vez mais. Porque o dinheiro é um recurso também, né? Mas ele tem a ver com uma questão de que nunca é suficiente, né? Exato. Para satisfazer em relação ao propósito. Né? Uhum. E vai encontrar um perfil de pessoas muito mais atrelado a somente dinheiro, e ele sempre vai estar se movimentando pelo dinheiro. Uhum. Né? Vai sempre existir esse perfil de pessoas também. E vai ser cada vez mais, mas não porque a pessoa esteja vivendo durante as 8 horas. Vai ser porque a pessoa vai estar entregando, sofrendo 8 horas para poder viver fora. Uhum. Né? Então as coisas não vão estar conectadas. E é possível, sim, você viver 24 horas por dia. Certo? Quando você está na tua jornada de propósito, tudo está fazendo sentido. Teu tempo no trabalho faz sentido com a tua vida pessoal, faz sentido com o teu tempo de descanso e pausa. As coisas estão todas conectadas. Então eu tenho 24 horas por dia de vida. Eu não tenho 8 horas de sofrimento e as demais de vida. Uhum. Né? Não existe, a relação não é essa proporção quando você realmente está alinhado. Então eu acho que esse é o primeiro ponto. Então o líder tem que contratar pessoas mais alinhadas com o propósito, porque essas pessoas efetivamente vão estar entregando, vão estar mais conectadas, vão estar mais engajadas, e você vai ter tempo mais otimizado, porque também vai ser humanamente impossível você fiscalizar pessoas o tempo todo. Ok? Agora, obviamente, quando você contrata pessoas só pelo dinheiro, aí você tem um problema, né? Porque pode haver uma tendência da pessoa querer otimizar isso e querer cada vez mais dinheiro, entregando cada vez menos, porque o que está em jogo é somente o dinheiro. Então é um cuidado que a liderança tem que ter, né? No momento de contratação. O outro aspecto que mudaria no ambiente de trabalho, se todo um time tivesse esse nível de
de consciência é o nível de verdade e fidelidade entre as pessoas em relação às missões e os objetivos. E otimização disso, efetivamente. Eu acho que seria muito mais antes de uma pessoa chegar e falar assim, ó, precisamos de mais gente, por exemplo, né? Eu acho que teriam outras discussões primeiro, né? A gente otimizamos tudo que a gente poderia estar otimizando. A quantidade de reuniões que a gente faz no nosso time é muito ou é pouco, a gente não tem como reduzir isso, né? Por que que nós vamos se a gente não tiver, se a gente tiver com desperdício aqui, por que que eu vou trazer mais gente para desperdiçar mais tempo de mais pessoas, efetivamente? Ou nos tempos de hoje, né? Eu já estou usando inteligência artificial para otimizar o tempo da minha equipe e o tempo dessas pessoas que estão aqui, para tirar trabalhos braçais, né, que de repente eu posso estar apoiado em algum tipo de agente inteligente, para eu poder fazer um melhor uso do tempo das pessoas. Uhum. Então, mais coisas para fazer não necessariamente representaria o pedido de mais gente, né? Não teria essa relação direta. Porque quanto tempo de vida eu preciso ter para transformar em algo de valor para outra pessoa? Você está Para um falando que o cliente. líder precisa ter cuidado com a questão do desperdício, porque o desperdício significa desperdício de vida. De vida, E isso deve ser uma coisa que deve apavorar o líder, né? sem dúvida. De não permitir que as pessoas estejam jogando a vida fora. Exatamente. Eu acho que esse é um ponto muito importante, não permitir que as pessoas desperdicem e joguem a vida fora. E um outro aspecto que eu queria trazer aqui também, sobre a perspectiva ainda de otimização, é o que você pode ter da sua equipe. Quando você foi colocado um conjunto, né, uma quantidade de tempo, uma quantidade de vida à sua disposição, ela está inteira à sua disposição. Tem uma história que um empresário me contou uma vez, que a pessoa estava se aposentando na empresa, depois de 20 anos de dedicação, e foi feita uma homenagem para ele, né? E nesse período ele já tinha saído de chão de fábrica a gerente de produção. E ele agradecendo o empresário, a vida que ele teve lá e tudo que ele construiu, a família, a casa, os investimentos que ele tinha, tudo foi construído com aquela empresa. E ele muito grato por tudo que a empresa tinha feito, por todos os salários que ele tinha recebido. E esse empresário contando essa história para mim, ele falou, mas teve uma coisa que me doeu na alma. Ele me disse que pelo mesmo preço, ele não tinha entregado somente o braço dele, ele também poderia ter entregue a inteligência dele. Uhum. Então muitas vezes a gente contrata pessoas querendo uma característica funcional, ou uma capacidade técnica. Quando a gente fala em otimizar os recursos, é otimizar todos os recursos. A pessoa está ali por inteiro. Uhum. Ela está à disposição para ajudar o líder por inteiro. Então não é um negócio só de você ficar passando tarefas ou atividades para as pessoas, mas como você usa essa pessoa, as ideias dela, a inteligência dela, as outras contribuições, como você está explorando isso, ou você simplesmente delega braços. Pode ser que essa pessoa tenha muito mais para te entregar do que o que você está pedindo para ela. Mas como você libera e cria um ambiente onde ela possa contribuir mais? Como você instiga essa pessoa a trazer mais? A estar mais conectada e engajada? Porque é vida. Não é simplesmente uma tarefa. Uhum. Que tipo de mudança que um líder precisa fazer na sua gestão de pessoas, não gestão de tarefas, né, mas na sua gestão de pessoas, quando ele ganha essa consciência aí? Porque agora há pouco você usou uma palavra, para mim, bastante forte, né? Você falou sobre uma questão de caráter, né? No sentido de honestidade, né? Em cima de combinados, em cima do que foi vendido, né? Em cima do que está sendo comprado. Uma honestidade de trabalhar com a vida da pessoa ali também, né? De entender que aquele recurso é precioso demais
e que esse recurso vai causar uma diferença na vida de outras pessoas, né? Então, com a tua experiência de liderança já de décadas, quais são os ajustes que você acha que um líder precisa fazer para que ele não seja flagrado numa característica de desonestidade, né? Ou de, a palavra que você usou antes, de traço de caráter, né? Tem alguma dúvida ali com relação ao traço de caráter? Porque eu fico pensando ao ouvir você, né, cara? Eu, como líder, como é que eu faço para não ser visto dessa maneira, né? Ser, de repente, surpreendido, porque eu estou ganhando consciência de algo aqui. Que tipo de mudança que você acha que os líderes precisam fazer de forma geral, sabe? Eu acho que o primeiro passo é ganhar consciência sobre isso, de fato, porque ah, as coisas que acabam acontecendo, né, é, elas ganham outro significado, certo? Quando um membro do seu time, né, ele chega atrasado numa reunião, o que aconteceu com 15 minutos de atraso, 10 pessoas numa reunião? É 15 minutos de vida que as outras pessoas estavam entregando ali, que foram Roubados. roubados ou desperdiçados, que estava sob a gestão desse líder, aguardando uma outra pessoa. E sim, pode ter havido algum incidente, tá certo? Agora, a grande pergunta é, o outro incidente tinha um valor a ser capturado maior ou menor do que essas outras 10 pessoas? Ah não, eu estava em outra reunião e atrasei. Pode estar tudo certo ou pode estar tudo errado. Uhum. Então, fica mais fácil você conseguir ponderar aquilo que você tolera na sua equipe e aquilo que você não tolera na sua equipe. Então, você começa a perceber os movimentos com uma outra lente. Quando você vai dar um feedback um pouco mais incisivo para algum liderado seu, como é que você vai trazer esse teu liderado para a consciência? Porque esse mesmo nível de consciência que eu estou trazendo para você que é líder, você deve levar para o seu liderado. Ele deve ter consciência sobre isso. Você deve ter consciência sobre isso. Para que haja responsabilidade no uso disso. Esse é o primeiro passo. E o segundo passo é você não ser cúmplice de coisas que você já sabe. Não dá para saber de tudo, mas não dá para ser cúmplice de gente que está desperdiçando tempo. Só porque você diz que gosta de gente e gosta de desenvolver pessoas. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Uhum. Você acha que, por exemplo, essa consciência é de uma vida que está sendo vendida, É uma vida que está sendo desperdiçada. no caso desperdiçada, né? Que está sendo vendida, mas está sendo desperdiçada porque não está cumprindo com a contrapartida, Com né? papel. Uhum. Essa consciência facilita um movimento de desligamento? Pode facilitar, sem dúvida, o movimento de desligamento, se a liderança e liderado tiver esse nível de consciência. Inclusive do próprio liderado. Às vezes há uma consciência e um pedido de demissão, porque, cara, eu não consigo me conectar a esse propósito, eu não consigo me conectar a essas missões. Porque isso não faz sentido para mim. Então eu estou aqui pelo esforço e pelo dinheiro. E às vezes está em sofrimento. E eu estou em sofrimento e eu não consigo me conectar com isso, eu não consigo me dedicar a isso. Agora tem outras pessoas, em contrapartida, que entra para trabalhar, levanta a cabeça e fala, nossa, acabou o dia. Estava tão engajada, tão conectada que o dia simplesmente evapora, Uhum. enquanto estava no meio dos afazeres. E tem gente que está ali olhando para o relógio, não vendo a hora passar. E pode ser exatamente o mesmo profissional. Às vezes ele está num contexto ou num ambiente, e às vezes esse profissional está em outro contexto, em outro ambiente. Uhum. Talvez você já tenha estado em uma empresa, em um emprego que as horas passaram muito rapidamente. E talvez você tenha aceitado uma proposta numa outra empresa, até às vezes financeiramente muito melhor, mas você não para de olhar para o relógio. E você está lá pelo dinheiro. E a função é a mesma, só que a empresa é outra.
Você está sendo honesto com você mesmo, com a tua vida, com o teu caráter? Então isso vem da pessoa. E o outro aspecto é do próprio líder, de ele ter essa consciência, tendo a responsabilidade com esse recurso tão raro, tão escasso, colocado à sua disposição, de não ser omisso, de não negligenciar a gestão disso, de trabalhar técnicas, e aí tem vários livros, vários vídeos sobre técnicas de gestão do tempo que o líder tem que ter. É uma disciplina de liderança que o líder tem que dominar. Porque o líder que não administra adequadamente o seu tempo, ele não administra adequadamente o tempo da sua equipe. É uma disciplina de liderança. Pode ficar para um próximo podcast, a gente evoluir um pouquinho mais esse assunto de técnicas, de todas que eu conheci, quais são aquelas que fizeram mais diferença na minha vida. Mas o líder precisa treinar técnicas de administração de tempo, tem técnica para isso. E, obviamente, a não execução disso dentro da técnica vai gerar desperdício de vida das pessoas. Você acha que tem mais gente desperdiçando vida ou aproveitando a vida? Aqui nós estamos falando no contexto do ambiente de trabalho. Eu acho que tem mais gente aproveitando a vida. Quando eu olho para a DB1, principalmente, né, eu vejo uma galera sangue nos olhos, realmente focada, com propósito. Mas quando eu olho para a DB1 também, né, eu vejo uma menor parte e vejo pessoas, infelizmente, desperdiçando a vida. E vejo líderes vendo isso, muitas vezes não fazendo nada a respeito, né? E por mais que você tenta alertar, os sentimentos de dó, medo ou falta de compreensão faz com que as pessoas, os líderes, procrastinem esse movimento até que a pessoa levanta a mão e fala assim, olha, eu estou indo embora. Legal, muito bom. E para ficar claro para a nossa audiência, inclusive parte da nossa audiência também é colaborador da DB1, né? No que você está dando a sua vida, seu tempo? Eu estou dando a minha vida para um projeto. Esse projeto se chama DB1, né? E eu estou entregando todo o meu tempo, toda a minha energia para construir uma empresa que dure gerações, né? E uma marca que a gente vai se orgulhar de usar efetivamente. É isso que me faz acordar cedo todo dia e é por isso que eu entrego aquilo que eu tenho de mais escasso, que é a minha vida. Ô Wilson, eu estou entendendo aqui que esse assunto é bastante profundo, né? E ele traz um nível de consciência novo sobre o que a pessoa está fazendo com a vida dela, com as horas dela, né? Então, eu imagino que aqui na nossa audiência que nos acompanha, algumas pessoas estão dizendo assim, cara, é isso mesmo. Eu estou vendo aqui as horas do relógio, nossa, já passou o horário, e é isso aí mesmo, yes, né? Estou fazendo um negócio com a minha vida e está valendo a pena, estou curtindo. Ele está super empolgado com o que a gente está falando, porque se conecta, né? Mas talvez uma parte da nossa audiência está ouvindo a gente e está ganhando uma consciência sobre esse assunto, né? De estar vendendo o seu tempo, a sua vida, e talvez está gerando algum tipo de desconforto, sabe? Talvez alguém possa estar imaginando, se eu for ver direitinho, das 8 horas, eu acho que umas 5, umas 6, né? Talvez ela encontre esse desconforto, né? Porque ela está percebendo que ela está vendendo uma coisa, mas está entregando outra. E não está entregando outra eventualmente porque aconteceu um problema, mas porque é um padrão de vida, de repetição dela, né? O que você diria para essa pessoa, Wilson? Vou sendo bem objetivo e direto. Para o cara que está chegando no final do dia, não está vendo a hora passar, né? E ainda está vendo coisa para fazer e faltou tempo, esse cara eu diria, cara, está no lugar certo, continua avançando nessa organização, continua nesse ambiente, é aí que você tem que estar, vai buscar mais desafios, vai buscar crescer na organização que você está no lugar certo. O cara que está num ambiente onde as horas não passam, tudo está difícil, eu estou no sofrimento aqui para ver se as horas passam.
entrego menos do que deveria, mesmo me esforçando para que entregar 100%, eu diria, cara, você está no lugar errado. Procura outra função nessa mesma organização ou outra empresa. Porque tem alguma coisa que não está conectada com o seu propósito de vida. Então é importante que você faça um movimento, porque a tendência natural dessas pessoas que estão olhando para o relógio, não vendo o tempo passar, é entrar em sofrimento, serem cobradas por entregas que muitas vezes não acontecem, e aí vem o chamado burnout. Então, antes que isso aconteça, é melhor você achar uma posição onde você esteja realmente conectado e as coisas fazendo sentido e você esteja realmente conectado com as missões. Muito bem. E aí? O que é que você está fazendo com o seu tempo? Ou melhor, o que é que você está fazendo com a sua vida? Esse é o podcast Na Trincheira. Acompanhe a gente para assuntos relevantes que fazem diferença para a sua liderança, mas para a sua vida também. Até a próxima.